olá, olá, tudo bem com vocês? Que delícia! Eu sou Sheila Martins, estou aqui mais uma vez, mais uma live. Essa nossa live hoje vai bombar, porque vocês sabem que meus convidados são todos mega especiais. E nós vamos falar sobre. Nós não, quem vai falar que é o bambambam bam, bam do assunto é o nosso convidado, né? Ele vai falar sobre paranormalidade e a busca da religião, a busca religiosa. Olha que tema interessante. E ele é uma pessoa encantadora, porque ele é palestrante, ele estudou teologia, ficou na igreja por 18 anos, ia ser padre. E hoje ele trabalha, ele é pesquisador também, lá em Dáquila, pesquisa, aqui em Corguinho. Ele também tem canal no YouTube, está no Instagram, é Cássio Eduardo, Uma Palavra para Sanar, é o canal dele. E ele também dá mentorias, sabe? Além de dar toda essa estrutura de conhecimento, também tem a mentoria dele. É fantástica. Ele é maravilhoso. Então, agora com vocês, o nosso queridíssimo Cássio Eduardo. Maravilhoso. Com você, Cássio. Boa noite, seja bem-vindo. E muito obrigada por aceitar o convite. Já quero agradecer. Obrigada. Sheila fofinha, muito obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado mesmo. Estou muito contente de estar aqui no seu programa para dividir, né? Para a gente trocar conhecimentos, né? Fazer uma conversa bem tranquila, bem amigável. Quero agradecer a todos que estão acompanhando o programa e também aqueles que vão acompanhar, né? Posteriormente, porque sempre assim, né? Às vezes a pessoa encontra aquele tempo mais agradável para escutar a live, né? Assistir. É verdade. Então, é assim que funciona. Hoje a gente falar, para que a gente converse sobre essa questão da paranormalidade e a busca religiosa, é algo assim, é um tema para mim muito agradável. Porque, assim, a minha busca religiosa, ela nasceu assim. Começou a acontecer umas coisas diferentes comigo, que eu pensei, a religião pode ter resposta. Porque, a princípio, eu pensei assim, eu devo estar ficando meio louco, né? Parece isso uma loucura, um disparate da minha cabeça. Então, deixa eu buscar aqui na religião alguma resposta. Então, veio, assim, uma sequência, né, de acontecimentos, tanto de sonhos como de interações, sabe? Eu digo interações porque, assim, acordado, eu comecei a vivenciar coisas que eu não conseguia resposta. Dentro da psiquiatria, seria uma loucura, né? Eu estava realmente vivendo um disparate, uma alucinação, né? Uma esquizofrenia ou coisa parecida. Então, eu corri para a religião. Eu fui logo procurar a religião. Por quê? Porque quando eu comecei a ter alguns sonhos proféticos, me abria a tela mental e eu via situações que iriam acontecer. Os déjà vus. Todo mundo vive essa experiência, né? Também chamada déjà vu. Nossa, isso já aconteceu. Eu já passei nesse lugar. Ah, é verdade, eu já passei nesse lugar, já tive aqui, já conheço essa pessoa. Exatamente. A ciência procura explicar que o déjà vu ou déjà vu não passa de um lapso de memória. Na nossa visão periférica, né, que acaba abrangendo 98% do que vemos, a gente não tem noção do quanto captamos pela visão periférica. A nossa visão direta é apenas ali 100%, 2%, né? Ah, já estou aqui, ó. O povo está dando um oi. Seja bem-vinda. O pessoal já está chegando já. Né? O Neo Martins está aqui já, ó. Isso, Oswaldo Diniz. Que boa gracinha. Noite, o povo está chegando. O pessoal, a Mônica Coller, ela está aqui também, ó. Boa noite. O Cássio é espetacular. É por isso que ele está aqui, fofinha. É porque ele é fantástico. A Zenir Terezinha Ferreto.
Ah, eu conheço ela, muito, muito linda. Que coisa boa, tá vendo? Estão o Cícero tá Cícero. aí, meu amigão. Ah, o Cícero é outro É o meu fofinho, filho, né? Cícero é meu filho. É outro fofo. Ele é meu fofinho, ele já fez live comigo, é uma delícia. Ó, a gente Sim, não dava para parar, a live tinha que continuar, mas as pessoas têm que dormir, né? A gente tem que respeitar. com É, certeza. Pois é. mas E como você estava falando assim, essa questão os cientistas dizem assim, como a pessoa capta 98% da visão na periférica, dentro de aham. frequências do infravermelho e do ultravioleta, que a gente não consegue enxergar, quando a pessoa se surpreende com o acontecimento, ela diz que não tinha visto aquilo, que aquilo está se repetindo, que ela não passou naquele lugar, que ela não viu aquilo. E por isso é um lapso de memória. É um lapso. A pessoa realmente não entende. Mas eles não conseguem explicar quando acontece um déjà vu, aonde a pessoa fala assim: olha, isso aqui que você está vendo não existia até ontem. Como que Não a é. ciência explica isso? Né? Não tem como explicar. Exemplo, eu uma vez entrei num prédio, eu sonhei com um prédio, com uma sala de aula, aonde eu estava sendo convidado para trabalhar. Eu sonhei com aquele prédio 2 anos antes do prédio ser construído. Uau! Quando eu entrei na sala pela primeira vez. E quando eu entrei na sala, eis que me veio a memória de tudo que ia acontecer na sequência. Então, assim, nunca tinha entrado naquela sala. Nunca tinha passado e conversado com aquelas pessoas. Nunca mesmo. Então, não pode ser um lapso de memória. Não pode ser uma coisa que eu vi e esqueci, alguma coisa que eu peguei na visão periférica. Não é possível. Então, assim, resumir o déjà vu a essa questão é uma covardia. E a ciência de observação faz isso, sabe? Sem dó e nem piedade. Né? E assim como fazem com outras informações também, que eu acabo me matando de rir. Agora à tarde estava tomando café com uma amiga, né? E falando com ela assim que quando a ciência começa a explicar que é impossível uma viagem numa distância tão gigantesca, numa fração de segundos, que um corpo biológico não consegue suportar isso, e que uma nave, né, para chegar aqui na Terra, vai fazer um estrondo muito grande, vai deixar marcas profundas no chão. O pessoal está tão preso a essa realidade física que eles não conseguem imaginar um ser, sabe, que não é físico assim. Por mais que eles estão tendo experiências fantásticas no grande colisor de hadrons, no acelerador de partículas, e cada dia que eles chocam partículas subatômicas, eles descobrem mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. Eles ainda estão fechados para essa questão, sabe? Que não é tão material assim, tão física assim, que esteja realmente precisando de uma resposta dentro da mecânica de Newton. Essas manifestações acontecem e muitas das vezes, dentro do ambiente religioso, é atribuído a diversas coisas, ou a Deus ou ao demônio. E muitas das vezes não é nenhuma coisa ou outra. É só a paranormalidade mesmo. Foi que nem quando eu escutei os Ultras pela primeira vez. Eu tinha 18 anos. E eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida e eu pensei assim, nossa, eu pensei que não pudesse piorar mais. Mas piorou, porque agora eu estou escutando vozes. É, tô ficando Piorou, louco mesmo. estou ficando louco. E eu comecei a fazer uma análise pensando assim, poxa, né, eu já sou responsável faz muito tempo, eu pago as minhas contas. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, tinha 12 anos, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 13, meu pai era alcoólatra, então assim, eu acabei cuidando ali da minha casa, né? Então eu pensei assim, poxa, eu tô louco. Isso não pode ser uma loucura. E aí eu fui atrás do quê? De pesquisar as religiões. Eu comecei a falar assim, todas as religiões, elas nascem
de uma visão, de uma conversa com um anjo que chega. Existe uma manifestação paranormal, vamos dizer assim. Uma coisa que não é normal. O anjo chega e conversa com Maomé, sabe? Ou um anjo chega e fala com Maria. Ou está Jesus lá no Monte Tabor, aparece Deus e Moisés e Elias. Quando a gente olha para dentro das manifestações espíritas, né, as mesas girantes, né, quando começou tudo, as tipologias, os sons, as psicografias, as materializações de pedras, ectoplasma, a ectoplasmia, os médiuns de efeito físico, né? Tudo isso são coisas que a ciência convencional não consegue explicar. Não tem um estudo assim. E por mais que cientistas assim importantes, inclusive até prêmio Nobel, né? Tem um cientista prêmio Nobel francês chamado Charles Richer. Esse francês, ele fez questão de fazer um estudo profundo dentro da paranormalidade. E ele acompanhou muitos cientistas, né, da época e muitos ambientes religiosos, sobretudo os ambientes espíritas, e ele constatou que aquele fenômeno era real. Mas mesmo um prêmio Nobel em fisiologia, né, um médico, falando sobre o assunto, quase ninguém ouve falar dos estudos de Charles Richer, sabe? Não se fala sobre isso. E dentro dessa perspectiva, é muito interessante quando a gente observa, assim, até mesmo assim, algumas manifestações ditas diabólicas, né? Nossa, é uma coisa muito louca isso, né? Por exemplo, assim, as possessões, né? Dentro da religião, as possessões diabólicas que acontecem, fulano está com demônio, tem que expulsar o demônio dele. Como é que é isso? É, é uma coisa bem, né, que a gente vê muito por aí. Se a pessoa não está muito bem, é o demônio, né? Que ela está com o demônio, tem que alguma coisa que não está legal. Como é que Uhum. fica isso? E a profecia é uma coisa bem que a gente gosta de saber, quer saber a diferença de tudo isso. Como Sim. é que é? Falando sobre essa questão da possessão, né? Inclusive, né, acreditar no inferno, acreditar que tem realmente um demônio, né, é um dos dogmas da Igreja Católica. E assim também os protestantes ou evangélicos defendem, porque muitos dogmas católicos também são defendidos pelas igrejas evangélicas ou também protestantes, né? E é uma coisa muito interessante. A gente tem que acreditar no inferno, tem que acreditar no demônio, né? Porque senão não é legal. Aí olha só, mesmo sabendo que essa foi uma invenção lá do princípio do século II, século III, com a patrísticas, né, chamado também dos padres, os santos padres da igreja, lá do comecinho, claro que macumunado com Roma e tudo mais, né, eles foram estruturando essa ideia do demônio, essa ideia do inferno. E é interessante, por mais que surgiram na época algumas heresias, chamadas de heresias, né, por causa daquela cúpula, vamos chamar aquela panelinha da patrística, né, chamou alguns segmentos religiosos de heresia, por quê? Porque eles tinham uma opinião contrária. Mas essas heresias estavam baseadas numa religião tão antiga quanto o próprio judaísmo, que é chamada do masdaísmo ou então zoroastrismo. Dentro dessa religião antiquíssima, que alguns até dizem que ela é mais antiga do que a religião judaica, né? Essa religião de Abraão, do pai Abraão, e aí outros que dizem que não, né? Que o judaísmo é mais antigo, mas enfim, estão ali. Então, eles que trouxeram, de uma maneira assim muito interessante, essa ideia da dualidade, que tem um Deus bom e que tem um Deus
poderoso quanto esse Deus bom, mas ele é um Deus mau. Então, esse Deus bom, né, ele recebeu todo o direcionamento, porque teve um Deus todo-poderoso que não quis cuidar das coisas, chamado Zurmã. Ele é o pai do Ahura Mazda e do Ahriman. O Ahura Mazda é o Deus bom. E o Ahriman é o Deus mau. Ele é do plano material, ele é da fofoca, ele é das coisas densas, ele é das trevas. Ao contrário que Ahura Mazda é da luz, é da alma, do que é sublime. E eles vivem numa batalha. Essa religião também espera um Messias, um Salvador. Dentro do judaísmo, lá na sua origem, não tinha uma ideia de um inferno, de um demônio. Não tinha. Eles foram pegando essas informações de dentro, claro, né, dessa base, né, do zoroastrismo, que influenciou os babilônicos, que influenciou os hebreus. E aí eles vão trazendo essa ideia de um Deus do mal, ou dos demônios. Mas aos poucos foi estruturando essa ideia de um Satanás, de um adversário. A palavra Satanás é um opositor. Então eles disseram assim que tinham vários opositores. Não tinha um. Essa, o Lúcifer não tem nada a ver, tudo uma mentira. Não tem isso na Bíblia. Não tem esse Lúcifer. Apesar que é pregoado até os dias de hoje que tinha um anjo que era o mais lindo de todos, que era o primeiro, que estava quase ali perto de Deus e esse se rebelou. Essa é a maior mentira, sabe? É o que nós acabamos vendo no ambiente religioso, na grande maioria das vezes. São questões emocionais. São tristezas. E a pessoa tem na memória dela uma ideia de que só Satanás que faz problemas, que faz derrotas nas nossas vidas. E ela entra num estado alterado de consciência por causa de muita dor, de tristeza. Eu me lembro de uma vez que eu fazia parte da Renovação Carismática, movimento pentecostal dentro da Igreja Católica, e nós tínhamos o hábito, né, como todo pentecostal, de fazer as orações em línguas e profecias e imposição de mãos. E eu estava lá pedindo a efusão no Espírito Santo, ou seja, o batismo no Espírito Santo para as pessoas, e quando eu pus a mão na cabeça de um jovem, ele caiu no chão. E ele começou a rosnar e a se contorcer. E eu fiquei olhando ali, e eu falei assim, eu não acredito que seja demônio. Isso está me parecendo muito mais tristeza, muito mais dor. Aí eu perguntei para as pessoas, como que ele se chama? Como que se chama? Aí falaram, o nome dele é Paulo. Aí eu abaixei, peguei na mão dele e falei assim, Paulo, você sabia que Jesus te ama muito? E você é muito precioso. Todos aqui na comunidade te amam. E seria muito bom, Paulo, eu vou segurar na sua mão e vou te ajudar a levantar. E você vai levantar, ok? Vem, estou te ajudando. Aí eu fui ajudando o Paulo a levantar. E o Paulo ficou de pé. Estavam todos esperando repreender o demônio que estava fazendo aquele jovem cair, né? Está amarrado em nome de Jesus. Você, demônio, o que está fazendo na vida dessa pessoa? Quanto tempo que você está aí? Quando você conduz a pessoa desse jeito, você está levando ela a sugestões. São sugestões hipnóticas. Aquela pessoa ela já está no estado alterado de consciência. Então, dentro desse fenômeno, você vai conduzindo a pessoa, é como uma hipnose. A pessoa fala assim, quanto tempo, demônio, você está aí atrapalhando o nome dessa pessoa? Qual que é o seu nome? O que a pessoa vai fazer? Ali no estado alterado de consciência, ela vai lembrar de algum nome de demônio, que ela já escutou. E ela vai falar, eu sou Asmodeu. Ah, Asmodeu, quanto tempo que você está atrapalhando a vida dessa pessoa? Ah, já tem 2 meses. Esses 2 meses são os 2 meses aqui que aconteceu alguma coisa na vida dela muito séria. Aí você pergunta, né, aquele que quer fazer o show, né? Porque o pastor, o padre, o obreiro, enfim, conhece dessas técnicas. Aí ele fala assim, e você, o que você tem feito na vida dela? Ah, primeiro eu tirei o irmão dela. Depois eu tirei o emprego dela.
E depois eu peguei e fiz a mulher dele ir embora. É isso que eu estou fazendo na vida dele. Aí ele está narrando, né? A morte do irmão, o desemprego, né? A separação. É o Asmodeu que está fazendo. Mas a pessoa naquele estado alterado de consciência, ela está com tanta dor por causa dessas perdas, e ela só entende que é um demônio que está fazendo aquilo. Aí, aquele que está conduzindo a situação vai falar: nós vamos falar agora aqui, Asmodeu, 3 vezes o nome de Jesus. E quando falar a terceira vez, você vai embora. Amém, comunidade? A comunidade diz amém. E aí, na terceira vez que eles dizem o nome de Jesus, o rapaz levanta. Sugestão contrária. Sugestão contrária. Então, o que acontece com toda essa situação? Tem demônio aí? Não tem demônio. Não existe o demônio nessa situação. Só um minutinho. O Pinheiro está quieto. Estou dando uma aguinha aqui pro meu filhotinho. Aí o que acontece? Essa situação, ela é muito comum no ambiente religioso. E é associada ao demônio. E não tem demônio. O Cícero está falando aqui, ó. É interessante, né? Ele é terapeuta também, que trabalha nessa área, né? Uhum. Olha que bonitinho, né? Eu, como terapeuta, confirmo. Essas palavras proferidas desta forma funcionam como sugestões hipnóticas, né? Cruéis e de forma antiética. Exato. Que aí a pessoa está fragilizada, né? Olha que Sim. dom. E ela, por estar fragilizada, né? O Cícero, ele conhece muito de hipnose, né? E sabe que é fácil fazer isso. É muito fácil você levar. E é interessante que o ambiente sugestivo é fácil de uma pessoa que tem técnica conduzir. Eu lembro de uma vez, né? Uma das minhas profissões, eu fui muitos anos cabeleireiro. E eu dava aula numa sala de aula, formei nesses 8 anos. Eu trabalhei como professor de cabeleireiro de 2002, aliás, de 2000 até 2008. E eu contava para os alunos da sala de aula uma experiência que eu vivi nas comunidades, cortando o cabelo das crianças. Que peguei muitas crianças com muito piolho, muita situação assim, sabe? E aí, conforme eu ia contando, né? Olha, a toalha ficou cheia de piolhos, a capa também ficou cheia de piolhos. Aí, naqueles 25 alunos que tinha ali na sala de aula, você só via um pessoal assim. Coçando a cabeça. De piolho, tem gente que começa a se coçar todinha. Você falou de piolho, falou de pulga. Você começa a dar um pouquinho de ênfase àquilo. Olha, e tinha piolho que era grande, gente. E tinha piolho que era assim. E tinha piolho que era assado. E a criança se coçava. E você vai falando. Você vai observando quantas pessoas que começam a se coçar. Dentro de uma sala que tem 25 pessoas, pode ter certeza que pelo menos uns 30, 35% aceitam sugestão com uma facilidade gigantesca. Então, esse povo começa tudo a se coçar. Ela se envolve com a situação. Ela começa, para de falar porque eu já estou me coçando todo, eu não estou aguentando, isso, aquilo, outro e tal. É bem desse jeito. Dentro do ambiente religioso, ou qualquer outro ambiente, né, que seja fácil de se manipular, aquele que tem técnica, ele começa a falar assim: hoje Satanás vai se manifestar aqui. Hoje o Senhor Jesus vai limpar as pessoas que estão aqui, porque eu sei que tem pessoas aqui, o Senhor está me revelando que tem pessoas aqui que estão desempregadas, tem pessoas que estão aqui com problemas na sua casa, tem pessoas que estão aqui que estão se separando. É o demônio, né? Esse demônio da separação, tudo é um demônio. É o demônio do desemprego, o demônio da separação, o demônio da obesidade, o demônio de tudo. E aí, quando você vai dando força para essa situação, você começa a ver as pessoas se manifestando de alguma maneira. Ele já começa a tremer, e o outro começa a dar uns pulinhos, e o outro começa a baixar, sabe? Aí o pastor, o padre, ou quem quer que seja, diz: manifesta!
Pronto. Manifesta mesmo. Bastou ordenar, ele já manifesta, né? Que coisa, né? Olha, antes de você Manifesta. prosseguir, vamos Sim. falar do pessoal que está chegando aqui, está todo mundo gostando, viu? Tem a Sandra Martins, nós temos a Cíntia Guimarães, Ellie Jones chegou agora, o Ricardo, que está lá longe, também chegou agora, está falando oi para nós. O Sandro, lá dos Estados Unidos, ele adora as lives, sempre está aqui com a gente. Muito obrigada a todos vocês que estão entrando. E eu sempre falo do Cássio, gente, eu falo que ele é um gigante gentil e suave. Porque esse tamanho dele, você não pensa, não, ele é maior do que... Você não tem noção do tamanho desse homem. Ele é muito grande, E eu brinco muito com ele, porque ele sabe que eu tenho um carinho muito especial por ele, e eu sempre brinquei que eu ia casar com ele, né? Falava com meus meninos. Aí, o dia que eu encontrei com ele, eles acharam que eu não ia falar isso para ele. Eu falei, eu vou falar. Aí, de cara, o Neutro virou para mim e falou, mãe, você sabe quem que está ali do lado? Eu falei, não sei quem que é. Ué, o seu namorado. Falei, jura? Ele está ali, é o Cássio. Falei, é agora que eu vou casar com ele. E fui lá e falei para ele, né, Cássio? Eu brinquei com ele. Foi legal, a gente riu bastante. Eu vou casar com você. Aí na hora já melou nosso casamento, porque apareceu uma fofinha lá, aí não deu para casar. Falei, então tá bom, mas eu não vou brigar com ela, né? Janine, falei, não quero brigar com você, fofinha, não vou casar. Ela também achou graça. Ele é esse gigantão assim, mas ele é suave, ele é doce. E ele passa essa informação para nós da igreja, essas coisas que a gente fala assim, é pecado, é sensitiva. Eu tenho uma sensação de... que não é para eu ir hoje, ou acho que é bom você esperar, não vai. Então, e se falar com alguém muito chegado assim na religião, falar, isso é do demônio. Sim. E pelo que você está falando aí agora, né? Essa coisa sensitiva. Uhum. Tem uma questão muito interessante nesse aspecto, porque dentro do ambiente pentecostal, religioso, se a pessoa disser que ela está tendo uma revelação do Espírito Santo, se ela está dizendo, olha, é o Espírito Santo que está me revelando, é o Espírito Santo que está me mostrando, Deus está falando comigo agora e eu vou ser boca de Deus para você, meu irmão. Se a pessoa fala assim, é aceitável. Se a pessoa fala assim, Deus está me dando uma profecia que você vai ter um emprego amanhã, ou então Deus está me revelando aqui que você vai ficar desempregada porque você está muito avarenta e é uma correção para você, aceita. É Deus que está mostrando, é Deus que está revelando. Agora, se você usa qualquer ferramenta, como as cartas, como os búzios, né? Como a borra de café, como ferramentas, e entra no estado alterado de consciência e te abre a tela mental, e você fala, eu estou vendo, aí eles vão dizer, está repreendido. Porque isso é de Satanás. Então você não pode dizer que tem a habilidade. Você pode dizer que tem dons que Deus te deu, mas ele te usa. Você é um instrumento dele. Isso pode. Mas pode mais ou menos. Sabe? Pode mais ou menos. Amanhã eu quero até aproveitar e fazer um convite para quem está assistindo. Eu vou fazer uma live falando sobre heresias. Eu fiz uma live... Energias? Não, heresias. Heresias. Que hora vai ser a live? Isso, semana passada eu fiz uma live falando sobre os dogmas, o que são os dogmas. E eu dei uma explanada rápida sobre as heresias, porque os dogmas vieram para combater as heresias. Então, o dogma, ele vem assim como uma coisa agradável, como uma lei boa. E a heresia
tudo origem dentro do grego, né? A palavra heresia, ela já está mais ligada assim a um pensamento diferente, né? A uma opinião diferente, a uma opção. Então amanhã eu vou falar das heresias, e uma das heresias que foi combatida lá no segundo século foi o montanismo. O que é o montanismo? Esse montano, ele acreditou que todas aquelas maravilhas que estavam escritas na Bíblia, em Atos 2, né? E que Paulo falou de dom de língua, de profecia, de cura e tal, não estava acontecendo naquela igreja da patrística, dos santos padres e tal, que precisaria daquilo de novo. Então ele começou com tudo aquilo, com falar em línguas e orar em línguas e cura. Ele dizia que o próprio Espírito Santo tomou conta do corpo dele. E ele montou o primeiro movimento pentecostal da história. Todo mundo pensa que o movimento pentecostal nasceu na Rua Azusa. Inclusive, fiz uma live no meu canal explicando o nascimento do movimento pentecostal. Que hoje é tão comum a gente olha, né? As pessoas aí pulando, rodando e profetizando e tal. Isso foi extremamente perseguido lá no passado. Como que isso volta? Isso volta no século XXI com uma força, vamos dizer assim, 21 não, século XX. Volta com uma força gigantesca e com essa conotação. Se você disser que é Deus que está te mostrando, se você disser que é o Espírito Santo que está falando com você, se aquilo que está saindo da tua boca é um impulso, é uma profecia que vem diretamente de Deus, pode. Pode. Mas se você disser que é uma habilidade que você tem, é de Satanás. Não pode. E é uma coisa muito contraditória, porque essas visões, essas profecias, elas acontecem no ambiente religioso. É possível acessar informações, né, dentro de uma realidade astral. Tanto é que existem tantos grupos, né, do astral que fazem orações, que meditam, que vão baixando a ciclagem cerebral e acessam informações. Só que existe um perigo quando se acessa informações assim. Facilmente a gente pode se perder. Se perder no nosso ego, não entender, porque passa pelo filtro ali do médium, né, do profeta, vamos dizer assim, né? É o astral, rezou, é astral. É ciclagem abaixo de 14 ciclos. Qualquer placa de igreja, a gente está falando que é uma manifestação do astral. E essa manifestação do astral, quer seja em psicografia, não importa, passa pelo filtro dali do médium, ou do pastor, do profeta, daquele que tem habilidade. Pode se misturar com coisas que é dele. Porque, quer ver um exemplo? Se não fosse assim, existiria tantas placas de igreja. Se é o mesmo Espírito Santo que fala por todos, não deveria ser uma linguagem só? Deveria ser uma linguagem só. Se é o Espírito Santo que fala pela boca de todos eles. Não poderia e não deveria ter tanta divergência. É uma manifestação do astral que pode, sim, ter qualquer tipo de, vamos dizer, de infiltração de qualquer fonte, até mesmo da espiritualidade. Estou dizendo assim, dos desencarnados, de mentirosos, zombeteiros, e por aí vai. Não estou falando de demônios. Eu estou falando desses chamados encostos, né? Pessoas que desencarnam, que não querem seguir o plano reencarnatório, o processo evolutivo, e ela quer usar de alguns artifícios para tirar vantagem daqueles que estão encarnados. Então, não estou falando de demônios aqui, sabe? Então, essa situação é muito interessante. Quando acontecem essas manifestações que não são desse seio, desse meio pentecostal, aí é entendida como algo demoníaco. Eu lembro que quando eu saí da igreja, as pessoas me falaram: Cássio, Deus te usa tanto. Você é muito usado pelo Espírito Santo, né? E você vai perder a graça, porque você está indo por um caminho que não tem volta. É uma heresia esse caminho que você está seguindo. Então Deus vai parar de te usar. Satanás vai começar a deitar e rolar na tua vida.
o opositor, né? O Arimã, lá do zoroastrismo, que também filtrou-se dentro da formação dos primeiros cristãos lá, estou falando da patrística, porque o Orígenes, esse que deu toda a ideia do demônio e do inferno, e ele se baseou no zoroastrismo, baseou-se nisso. Então, assim, a live que eu vou fazer amanhã, eu vou dar detalhes sobre isso. A ideia não é fugir muito do assunto hoje, mas eu quero deixar, né, esse gostinho aí para o pessoal para acompanhar a live de amanhã, né, no meu canal, Uma Palavra para Sanar. Com certeza o pessoal vai para o seu canal para assistir, com certeza, porque as lives são maravilhosas mesmo. Eu gosto demais, e o pessoal está em peso chegando, a Sidneuza e a Sara Flores também estão chegando. O Alessandro quer saber se você tem Instagram, mas já está na tela ali, já os meninos aqui já colocaram para o pessoal procurar você também no Instagram. E vamos interagir, gente. Vale a pena seguir o Cássio, porque ele é fantástico. Vocês vão aprender muita coisa com ele. Eu procurei falar muito para ele, queria saber muito assim, a diferença do mental e do astral, justamente por causa disso, porque ele tem conhecimento, então, né, Cássio? Eu faço 1000 perguntas, porque a gente que é mais leigo quer entender mais, quer conhecer, que precisa esclarecer. O meu programa lá na plataforma Antimatrix Web TV, o meu programa é Virando a Chave. Virando a chave é isso que você está fazendo para nós hoje, agora à noite, dando esclarecimento, porque através do esclarecimento a gente abre a cabeça, abre a porta, você dá um passo para frente, né? Exato, porque e isso é muito interessante. Agora que o Cássio já molhou as palavras, agora a palavra está com ele. Volta para assim, nessa pergunta que você fez, né, da diferença do astral e do mental, eu já estava até, né, introduzindo o assunto, porque o astral é bem isso. A gente entra nessa manifestação do astral, nessa baixa ciclagem, né, abaixo de 14 ciclos, e pode ter várias manifestações aí de diversas fontes, inclusive até mesmo do próprio ego ali, do mentor, do pastor, ou daquele agente psi, vamos dizer assim, na linguagem da paranormalidade. Então, dentro dessa ciclagem abaixo, qualquer coisa pode acontecer. E, sobretudo, as confusões, né? Quando a gente fala de paranormalidade, a gente está falando de uma ciclagem acima dos 14 ciclos, sobretudo acima dos 27 ciclos cerebrais. O que seria diagnosticado, de repente, para a própria psiquiatria, como uma esquizofrenia. Uma pessoa que ela tem uma ciclagem assim, nossa, ela tá mal, tem que dar calmante para ela, está muito acelerada. Mas a paranormalidade se dá por esse caminho. Inclusive, os médiums de efeitos físicos que realizam tipologia, materialização de pedras, chuva de pedras, né? Quantos relatos dentro do ambiente espírita kardecista existem desses fenômenos, né? Hoje em dia são raros. Por quê? Porque não são incentivados, porque causa algumas confusões, sabe? Estranhamento, medo, enfim, né? Assusta, Assusta. Né? Então, quase esses fenômenos de efeitos físicos não acontecem mais nos ambientes religiosos. Mas é interessante que os pesquisadores do fenômeno paranormal se deparam com esses fenômenos com muita frequência. Nós, em Dáquilas, nos deparamos com chuva de pedra, com chuva que não molha, com sonoplastia, também conhecida como tipologia, com muita frequência. Né? Então a gente aprende. Eu queria que você falasse, que eu achei fantástico a maneira que você contou da chuva que não molha. Eu achei, gente, eu não vejo a hora de acontecer comigo, porque você falou de uma maneira que eu me senti até molhada, assim, sabe? O relato que você fez. Sim. Esse é um fenômeno muito interessante que, quando você interage com a natureza,
né? Muita coisa pode acontecer. Boa parte desses fenômenos somos nós que provocamos. Às vezes a gente pensa assim, não, são os seres que estão provocando. Boa parte desses fenômenos nós mesmos, que tipo a chuva de pedra. Você entrar num ambiente e chover pedra. Mas e essas pedras que batem na gente assim não machucam. E o interessante é que quando elas caem no chão, elas quicam e somem. É muito interessante esse fenômeno. A chuva que não molha, você tem toda a experiência de uma chuva. Sabe quando começa a vir o som da chuva de longe? Você fala, tá batendo no chão, tá batendo. Aham. Sabe aquilo que a gente chama de cheiro de chuva? Nada mais é do que a água caindo no chão. Ela começa a, então, estimular as bactérias que estão ali na terra. E aquele cheiro que a gente sente são os cheiros exalados ali pelas bactérias. Não é a água, porque a água não tem cheiro, né? Então, quando a gente escuta a chuva chegando, aquele vento que vem trazendo a chuva, a experiência da chuva que não molha é exatamente assim. Uma vez eu vivi uma experiência assim, vivi várias experiências da chuva que não molha, mas uma delas foi em 2009, no meu contato de compromisso. Eu falei pro pessoal assim, olha, gente, se não é uma chuva de verdade que está chegando aí, um temporal, nós vamos viver a experiência da chuva que não molha. Mas foi eu acabar de dizer, veio aquele vum, e bate, 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 e você põe a mão, toda a sensação no tato, no sentido da audição, do olfato, toda a sensação é da chuva, mas não tem a água. É incrível isso. É incrível, sabe? Todas essas manifestações, elas são manifestações do campo do mental. Assim como tem uma manifestação chamada de alquimia do aroma. A gente mentaliza um aroma, pode ser menta, pode ser café, você escolhe. Essas partículas que estão em suspensão, né? Lembra quando a gente fala, a gente escuta, a umidade relativa do ar está a 70%. A gente nem vê tanta água assim, mas está lá. Existem partículas, moléculas que estão em suspensão, mas elas estão separadinhas. Vamos imaginar ali uma cadeia de carbono, que seria o cheiro de hortelã, mas está tudo separado. A gente começou a mentalizar, a gente junta essas partículas em suspensão e o cheiro de hortelã se faz presente. Alquimia do aroma. Alquimia, manifestação mental, manifestação dessa realidade mental que é provocada pelo agente psi ou paranormal, né? Em Dáquila a gente não gosta muito de usar essa expressão, né? Mas por quê? Porque todo mundo pode treinar e desenvolver. É para todo mundo desenvolver. Né? Esses conhecimentos, eles são antiquíssimos. Por mais que lá na antiguidade também nasceu um movimento que foi perseguido, chamado de gnose, que quer dizer conhecimento, né? E os que perseguiam diziam, não, esses estão atrás de conhecimentos ocultos. Sempre o conhecimento foi perseguido por causa daqueles que querem manipular o conhecimento. Eles dizem que não. Você não pode buscar o conhecimento. Por isso que a frase do Bilu é essa, né? Busquem conhecimento. Né? A gente chama ele carinhosamente de Bill. Então, assim, quando nos privam de buscar conhecimento, é porque querem nos manipular. Quando dizem que nós não podemos questionar, perguntar, escolher, é porque querem nos manipular. Então, a diferença do astral e do mental é exatamente essa. Quando você tem um contato físico, verbal, que você pode gravar num celular, todo mundo escuta. E se tiver alguém que não está escutando, depois ela vai pegar o áudio e vai falar assim, é verdade, ele falou isso. Não tem um filtro ali do médium. A informação, ela é íntegra. Está lá para você ler, entender. Está ali, claro. Então, a diferença do astral e do mental é gritante. Porém, ambas são importantes. Porque no nosso campo biomagnético, tem uma camada, que é a camada do astral, e ela precisa estar desenvolvida. Então, a gente tem que desenvolver o emocional, o físico e o astral. Para depois a gente adentrar para a quarta camada, que são os efeitos, né, extrafísicos.
a paranormalidade em si. E a gente vai, né, para a quinta, para a sexta e para a sétima camada, né, desenvolvendo cada uma delas as habilidades que são ali muito presentes, né? Isso é muito interessante. Então, essa diferença do astral, astral, baixa ciclagem, mental, alta ciclagem. Por isso que um médium, né, que está ali psicografando, que está ali conversando com a espiritualidade, ele não realiza efeito físico. Ele está numa baixa ciclagem. Precisa do médium do efeito físico para poder fazer acontecer. Ele está numa alta ciclagem. Ah, olha só, que interessante, hein? Nossa, muito encantadora, muita coisa, a gente quer saber tanta coisa, porque a gente tem, assim, eu já tive algumas coisas, né, e que me chamou muita atenção, e eu queria que você me contasse o que é isso, quando a minha mãe sofreu um acidente de carro, eu morava na Bahia, em Mundo Novo, na Bahia, perto de Feira de Santana. Cidadezinha bem pequenininha. E, naquela época, não tinha telefone. Era só no Banco do Brasil, quando estava aberto, e também tinha o posto telefônico. E eu sonhei com a minha mãe, que ela tinha... ela chegou, me chamou e falou assim, olha, ela toda machucada, toda cheia de sangue. Falou assim, olha, eu preciso de você, vem, ela me chamava. Não, aquilo era tão real aquele sonho para mim, que eu acordei, chamei o meu marido na época e já chorando. Ele falou, você está louca? Não, calma, não aconteceu nada, é que você queria falar e não conseguiu. O posto telefônico estava fechado, a hora que eu cheguei lá já tinha fechado. E ele falou, ele pôs aquilo na minha cabeça, que era porque eu queria falar e não consegui. Falei, não, ela está suja de sangue e ela está me chamando. Ela está pedindo, vem aqui, eu estou precisando, vem cá. Aí eu falei outra coisa, quem vai me avisar sobre isso é a esposa do gerente. E ela me chamava, na época ela era mais velha do que eu, ela me chamava de Sheilinha, sabe? Ou se não de Loura, ô Loura. E aí ela quando eu estava chorando, já mexendo no guarda-roupa, que eu já queria pegar minhas roupas. E ele me segurando, calma, para de chorar e tal. E nisso ela chama na varanda, Sheilinha. Nossa, aquilo foi para mim uma loucura. E aí que eu vim, realmente tinha acontecido, e ela contou, né? Tivemos que ir para Salvador, enfim, foi uma luta para chegar aqui e alcançar ela ainda com vida. O que é isso que eu tive, Cássio? Sempre eu tive essa curiosidade de saber, sabe? E eu falei, hoje eu pego o Cássio, hoje eu pergunto para ele. O que acontece, sabe? Esse fenômeno dessa interação que nós temos com as pessoas, essa telepatia, que está dentro da própria telepatia, está ligado também a outro fenômeno que é a tela mental. As pessoas que têm esse tipo de fenômeno, ela tem uma habilidade chamada habilidade profética. Dentro dessa habilidade, né, você tem essa habilidade, você tem a tela mental, que é a capacidade de ver, não importa onde, não tem distância, não tem tempo, não tem espaço, não tem. Você vê. Você pode ter uma visão do passado, que é chamado retrocognição. Você pode ter uma visão do momento presente, que é uma simulcognição. E você pode ver os prováveis futuros, que chama pré-cognição. Capacidade profética, além da tela mental, você tem uma interação com os ultras. Sempre o profeta escuta uma voz. Ele sempre fala, eis que a voz me disse, eis que eu tive uma visão, tal dia, tal hora, e persistindo na visão, e depois da visão, a voz... Aí ele vai dizer o profeta, se é o anjo, se é Deus, cada um vai dar o nome que queira. A maioria das vezes são os ultras, essa interação com os ultras, segundo a habilidade que o profeta tem. Capacidade da escrita, capacidade ou habilidade da oratória e intuição.
Esse pacote de habilidades, o profeta tem. A profetisa tem. E quando isso se manifesta, ele recebe informação dessa maneira. Lá na Grécia Antiga, tinha o oráculo de Delfos. As pitonisas, por causa do espírito, né, o deus Piton, uma serpente gigante, que ajudava no processo de adivinhação. As pitonisas entravam num transe, os sacerdotes iam lá e faziam a pergunta, a pitonisa respondia, ele anotava e ia levar para o guerreiro, para o rei, para o político, o que eles queriam saber. Então, esse ponto ainda tem as ruínas, né? Lá na Grécia, do oráculo de Delfos, eu costumo brincar falando que era o Google lá da época, né? Queria perguntar alguma coisa e era por o oráculo de Delfos. É chamado tanto de habilidade de pitonisa, né? Ou também de profetisa. Essas habilidades, elas são muito, muito importantes e têm que ser desenvolvidas. Então, você acessou essa sua habilidade. E por essa conexão que você tem com a tua mãe, tinha com a tua mãe, dentro até mesmo da própria física, né, de partículas, eles fizeram um experimento bem antigo, né? E eles deram o nome desse experimento de emaranhamento quântico. Eles uniram duas partículas subatômicas e depois separaram uma distância gigantesca, estimularam uma partícula e a outra partícula instantaneamente, de uma forma espelhada, recebeu o mesmo estímulo. Uma velocidade muito maior que a velocidade da luz. Foi por esse motivo que Einstein disse, olha, Deus não joga dados, porque não tem nada que viaje ou que viaja mais rápido que a velocidade da luz. E tem. Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou pôr outro desenho pro meu filhote aqui. Ah, meu Deus. Vou pôr aqui para você. Escreve. Que bonitinho. Ah, agora eu vou aproveitar, né? Vou ver aqui o que o Cícero está falando. Enquanto você cuida aí, tenha paciência. Já coloquei o desenho que ele estava pedindo. O que ele estava pedindo? Ele estava pedindo o desenho do Marcos e Laura, que ele adora de assistir. Oh, meu Deus! O computador saiu, não entrou mais o desenho do Marcos e Laura, aí eu coloquei no celular para ele. Que bonitinho, né? O Cícero falou, Cícero Miguel. Sonho lúcido é experiência no astral ou extrafísico? Sim. O Newton também quer saber lá. Lúcido, né? Você leu? Sim, ou sim. não? Tá aqui. Leu? Eu perguntando assim, a mesma pergunta do Cícero, né? Olha, Isso, o sonho lúcido é mental. Porque um sonho lúcido, olha só os detalhes que existem nesse sonho lúcido. Cores, tá? É colorido, bem coloridinho. Você tem os 5 sentidos aguçados. Tem olfato, tem paladar. Achei o que eu queria. Tá bom. Olha, isso Tá bom. Que bonitinho, ó. Então, o que acontece? O bom que ele fica quietinho lá, Eu só montei, reclama. eu montei para ele aqui um cantinho que a gente chama de ninho, né? E Ah, aí, nesse ninho, ele assiste tudo. E o que acontece? Os 5 sentidos. Olfato, visão, audição, paladar, tato. No sonho lúcido, se você pegar uma xícara de café, a xícara está quente. Você toma o café, tem gosto de café. Esses dias mesmo eu tive uma interação, um sonho lúcido. Eu falo que é uma interação porque é o extrafísico. Não é um sonho, a gente acaba chamando de sonho. Mas eu encostei numa mulher e ela tinha passado bastante gel no cabelo dela, um laque, o cabelo fica duro. E quando eu encostei no cabelo dela, eu senti o cabelo dela com laque. uau, olha! Entende? Então, isso não é sonho. A partir do momento que você tem os sentidos todos ali presentes,
Passou de um, tipo assim, a visão não é uma visão turva que nem num sonho normal. A pessoa fala assim, o fulano me deu um abraço. Ah, você sonhou que o fulano te deu um abraço. Você sentiu o abraço da pessoa? Tato? Sentiu ele tocando em você? A pessoa fala, não senti. Não tenho essa lembrança. Então, não foi um sonho lúcido. Não foi Então, quando a uma... pessoa pega na sua mão e você sente o calor da mão, aquela mão fofa, gostosa, segurando a sua mão, isso é um sonho lúcido. Exatamente, é um sonho lúcido e não é um sonho comum. Então, você tem que... Vou colocar aqui o computador para dar uma carregada aqui, porque eu não sei como é que está a bateria. Então, quando você tem uma interação assim, não é um sonho comum. E é importante quando você tiver, ou vocês, né, o Cícero, né, que fez a pergunta, quando você tiver um sonho desse, tem que anotar tudo o que pegou ali de informação. Eu anotei, eu anoto tudo. Tem que anotar, porque você vai montando como um quebra-cabeça. Você vai montando como um quebra-cabeça, porque pode vir um outro sonho lúcido, né, uma interação no extrafísico, que venha com a próxima informação. E você vai juntar com o anterior. Que legal. Então, o que eu tive, eu não vou contar, claro, porque senão vou ficar só contando coisa aqui, não. Mas eu senti a mão da pessoa e segurando na minha mão, aquela mão gostosa, suave, quente, sim, sabe? Exato. Aqui o cabelo, eu olhava assim, olhava bem o cabelo dele, aqui era muito branquinho, tudo. E então isso é um sonho lúcido. Exato, tem experiência. Ó, que nem agora tem uma pergunta aí da Sara Flores. Sonho com parentes mortos quase todas as noites. Interessante que cada noite com um. Por quê? Você tem, Sara, uma habilidade de interagir, como nós chamamos em Dáquila, do segundo anel. A maioria também dos profetas e profetisas tem essa habilidade de caminhar nesse segundo anel, de interagir com pessoas que já partiram, né? Faz parte realmente dessa habilidade. Então, é trabalho, né? Tem muitas pessoas que trabalham realmente nessa realidade do astral. Para interagir nessa realidade do astral, você precisa estar de uma forma mais sutil, né? Então, raramente você terá os sentidos muito aguçados nessa realidade, né? Por quê? Porque nós que temos habilidades mentais, nós temos habilidades também no campo do astral. Então, nós podemos realmente virar uma chavinha, como é virar a chave, né? A gente vira a chave, vai com uma manifestação astral, viramos a chave de novo, podemos fazer, né, uma atividade dentro do campo do mental. Tranquilamente assim. Que coisa, é muito interessante. O Sandro Caldas também está aqui, ó. Ele é outro fofinho, viu? Eu amo esses meus fofinhos, viu? Legal. Então, essa questão do fenômeno religioso, por isso que existem muitos dogmas, não existem só os dogmas católicos, né? Cada ambiente religioso tem as suas verdades, né? Tem o seu jeito de fazer. Claro, né, que ninguém é obrigado a aceitar, mas a partir do momento que a pessoa diz, eu estou fazendo um juramento aqui, então ela precisa viver, né? Por isso mesmo assim, quando a pessoa dentro do ambiente evangélico ou ambiente católico, que tanto num como no outro se faz a proclamação do creio, é uma proclamação, não é uma oração, a pessoa ela está se comprometendo com aquela doutrina, com aqueles dogmas, com aqueles ensinamentos. Então, assim, a pessoa se compromete com aquilo. Ela passa, então, a proteger aquelas verdades. Ela proclama aquelas verdades. É como um hino nacional, né? Quando você está ali, você está se comprometendo com cada palavra ali do hino nacional. Que lindo. Então, assim, essa questão assim, do fenômeno religioso, a paranormalidade, né? Elas estão tão assim, numa realidade tão próxima, sabe? É uma linha tão tênue que fica muito difícil. Se a gente parar para entender o que está acontecendo, né? A gente não consegue separar, não, isso aqui tem um espírito aqui.
sabe? Porque tem os obsessores mesmo. Eles não querem, né? Eles querem tirar vantagem daqui. Não são demônios. Tem os obsessores ali que às vezes tem situações que a gente tem que fazer um processo para conduzi-los para o caminho dele. Dentro da manifestação do mental, basta tocar. É tão acelerado que o obsessor não consegue ficar num campo acelerado. Então, se tem uma pessoa com habilidade assim, né, que só de tocar na outra pessoa ela já consegue mandar os obsessores para longe, ela não precisa de um ritual gigantesco, sabe, com vários elementos, sabe, com ervas, com sal, com água benta, com cruz, com orações longas. Não precisa. Basta um toque e está resolvido. O Sandro está falando que Cássio e Fofinha juntos, o bicho vai pegar. Vamos trabalhar. Ele é muito fofo, viu? Mas o bicho vai pegar porque ele sabe que eu sou muito curiosa. E eu tinha muita vontade de conversar com você, mas eu te respeito tanto e eu sei que as pessoas, todo mundo quer falar com você, com o Rafael, com o Otávio, com o Charles, com os palestrantes que dão mentorias, que entendem. E a gente, como é muito leigo, você quer perguntar, mas não tinha essa oportunidade. Falei, ele vem no meu canal, uma hora ele vem no meu canal, eu vou perguntar essas coisas, porque tira essa dúvida. Eu sei que tem muita gente aí, a Sara Flores, por exemplo, com certeza ela vai te seguir, com certeza, porque ela é curiosa, ela quer saber tudo sobre. Ela é uma pessoa assim, ela é uma dimensional, sabe? Sim. E tem uma facilidade incrível para. É da pessoa. Então, a igreja. Eu tenho uma amiga que ela é católica, muito fervorosa mesmo. E tem uma outra que ela é do Testemunho de Jeová. Ambas são extremamente sensitivas. Elas têm aviso que não. Fulano não está bem. Meu primo caiu ou machucou, senti que ele não está bem. Essa é a da Testemunha de Jeová, ela relatou para mim. Aí eu falei, o que você acha que é isso? Ela falou assim, olha, às vezes eu acho que é coisa do demônio. Aí, mas eu ouvi, né? Eu falei assim, e se for? Você já ligou? Quando acontece assim, você não tem curiosidade de ligar para a pessoa e para procurar saber? Não, eu tenho muito medo, essas coisas do demônio a gente não pode mexer. E passou um tempo, passou uns anos, e ela voltou aqui. E então, nós somos amiga demais. E ela falou para mim assim, irmãzinha, eu tenho uma coisa para te contar. Eu lembro que ela fez assim, assim? Falei, lembro. Então, agora eu perdi o medo. Aconteceu um negócio com um parente meu, e foi assim, assado, e eu acordei à noite e estava falando, aconteceu, e está precisando da sua ajuda, você precisa ajudar. E ela pegou o telefone e ligou, era de madrugada mesmo, ela ligou. E eles estavam desesperados procurando o telefone para entrar em contato com ela, porque precisavam da ajuda dela. Sim. A partir desse momento, ela parou o medo, acabou com aquele medo. Hoje ela não vê mais que é do demônio. E ela tem uma religião, a outra que é católica, que é frequenta bastante, é bem assídua e tudo mais. Ela tem isso. Sim. Não é um pecado, é dela isso, não é? Na live passada teve uma moça que falou assim, olha, Cássio, eu vivo na minha comunidade, uma comunidade evangélica, tenho os meus amigos lá, gosto de tudo, e eu não acredito no inferno, nem no demônio. Ainda eu brinquei com ela, né? Olha, você tem que acreditar, porque é um dogma. O cristão que não acredita no inferno, no demônio, não pode. Eu falei, não, brincadeirinha. A gente nem precisa, né, ficar dividindo isso com as pessoas, porque elas vão se escandalizar. E Dáquila não fala para ninguém, olha, sai aí da igreja que você tá, sai do centro de Umbanda onde você tá, sai daí do lugar. Não, porque o propósito de Dáquila é procurar
buscar conhecimento, vamos entender o que está acontecendo, É vamos nos verdade. livrar de medos, de excesso de culpa e vamos viver uma vida melhor, né? Porque Aham. quando você vive uma fé madura, não importa a placa da igreja, né? Você está bem com você está bem com as pessoas, você não vai viver excesso de medo, não vai viver excesso de culpa. Se de repente você começar a ver ali uma oratória que está te conduzindo ali para um campo que você fala, olha, isso aí eu não vou engolir, não. Isso aí eu não quero me envolver. Você pode simplesmente se abster daquilo sem causar. Não precisa ficar discutindo, brigando. Você gosta das pessoas que estão lá e tal. Você fala assim, olha, eu não quero só participar desse ponto. Eu quero me abster disso. E tudo bem, você precisa ser respeitado. Então a ideia é essa, a pessoa ter liberdade, né? Ter essa É liberdade verdade. para viver. Que nem você está falando de uma pessoa que é católica e outra que é testemunha de Jeová, né? Que seguem ali a fé delas, né? E que estão vivendo experiências interessantes que passaram a pensar assim, peraí, tem coisa boa acontecendo aqui. Não vou aceitar que seja algo demoníaco. Deixa isso para lá. Vou É viver essa isso que você falou. Ela entendeu isso, sabe? Ela falou assim, irmãzinha, é o seguinte, eu não acho que é do demônio. Eu falei, por que você acha que não é do demônio? Porque ela precisou da minha ajuda e eu ajudei. Eu tirei eles daquela agonia. Eu fiz o bem. O demônio não ia fazer o bem. Eu falei, que lindo que você. Quase que eu falo o nome dela aqui, mas não vou falar porque não conversei com ela. Sim. É, em respeito a ela. Mas ela é uma querida, é muito coisa, gente fofíssima. E ela descobriu que não era do demônio Uhum. porque ela vivenciou. Olha que coisa bonita isso, né? Legal E mesmo. aqui tem uma pergunta do Neudson, que ele quer saber, Cássio, qual mineral você pode indicar para bloquear a energia negativa? Olha, tem o sal grosso, né? Ele é um supercondutor. Ele ajuda bastante quando você mentaliza a energia, né? Uma energia prata nesse sal, né? E você coloca em alguns pontos estratégicos, assim, atrás da porta de entrada, né? Na porta do teu quarto, em alguns pontos estratégicos que você sinta na tua casa, você pode energizar o sal assim e usar, né, esse mineral para trabalhar. Né? A gente gosta muito em Dáquila também de usar uma sinergia, que é o banho alquímico. Usamos, tem que ser óleo essencial mesmo, de rosas, de jasmim e de cravo. Você pode colocar na mesma proporção um álcool de cereais e um pouquinho de água. E na hora do banho, você vai passar isso no seu umbilical, laríngeo e frontal. Depois do banho, tomou o banho normal, passa o óleo essencial, nós chamamos de sinergia do Bill, né? O que é uma sinergia? Quando você faz união de alguns compostos, que ele cria volume, né, e peso muito maior do que eles são separados. Isso é uma sinergia. Eu vou dar um exemplo de um bolo. Quando a gente pega o ovo, a farinha e tal, o fermento, e a gente põe lá na temperatura certa, o bolo fica fofo, grandão, né? Quando a gente põe na Aham, forma, é uma coisinha baixa, né? Quando ele fica uma sinergia bonita, ele fica um bolo fofo. Quando a sinergia não fica boa, ele achata lá no fundo, né? Esse aham. combinado é uma sinergia maravilhosa. E você fazendo isso depois do seu banho, toma o banho normal, enquanto está com o corpo molhado, passa no umbilical, laríngeo e frontal, vai para debaixo, fica 30 segundos fora da água. Liga o chuveiro, 30 segundos debaixo da água. Desliga, passa por segunda vez, 30 segundos fora, 30 segundos na água. E por terceira vez você vai passar, não precisa voltar para a água, só conta 30 segundos, seca o corpo. Esse é um outro trabalho que está dentro dos perfumes, né, dentro dos óleos essenciais, e a gente pode dar um comando enquanto fazemos esse banho alquímico de blindar o nosso corpo, de uma energia prata que envolva todo o nosso ambiente, a nossa casa. É uma forma também de cuidar da nossa energia e da energia do nosso ambiente. Certo. Olha lá, tem outra da Sara Flores lá, o Cássio. Tá aqui, né? Conselho: quando ouve logo de manhã, ou ao acordar com voz masculina, ser aquele mentor ou anjo da guarda
esclarecendo, durmo sozinha. Ela está colocando... Essas interações, Sara, quando elas acontecem, pode ser muita coisa. Tem que fazer um exercício bem forte. Por isso que eu dou uma mentoria, né? Para a pessoa conseguir separar o que está acontecendo. Porque ela pode estar escutando o eu do futuro, ela pode estar escutando os ultras, ela pode estar interagindo com o eu superior. Então, são tantas manifestações aí, né, que precisa realmente de um cuidado especial para saber. Né? Mas tem exercícios que ajudam a entender o que acontece. Ô, Cássio, está muito lindo o que você falou, mas agora tem gente aí que não sabe o que é outra. Você podia falar para nós o que é outra? Existem vários seres, né, que evoluíram por caminhos diferentes. A gente não precisa limitar a nossa ideia de vida a essa vida biológica que nós temos aqui na Terra, a essa suposta natureza, né? A gente fica com a nossa mente muito voltada para esse lugar, porque a ciência nos colocou, a ciência convencional nos colocou nessa realidade, né? E aí acaba esquecendo que nós também somos energia. Então tem seres que já se manifestaram como vida de maneira energética. Eles são energias. E os ultradimensionais são seres que interagem entre as dimensões, eles interagem nessa linha temporal, passado, presente e prováveis futuros. Eles podem, e a forma mais perfeita deles se manifestarem aqui, na 3D, na terceira dimensão, é redondinho, uma bolinha. É uma bola de luz que você pode captar pelo seu celular, câmera de máquina fotográfica. Inclusive, tem um cientista alemão que ele escreveu um livro chamado The Orbis Project. Né? Ele chama os ultras de orbs. E ele começou a interagir com esses orbs e entendeu que são seres pensantes. Né? E é um cara que não tem nada a ver com Dáquilo. Os orbs estão aí se manifestando em qualquer canto para todo mundo ver. E um dos relatos dele é que, na visão dele, os orbes, ou os ultras, são a maior descoberta do século XXI. Nós, em Dáquila, interagimos com os ultras há muito tempo. Né? E eles podem falar ao seu ouvido, usando um processo mecânico mesmo, que vai passar pelo tímpano, pela cóclea, que vai para o nervo e que vai chegar aqui no nosso cérebro como informação auditiva. Mas pode chegar uma informação como telepática dos ultras, diretamente lá na tua cabeça. Todo o trabalho que eu faço de atendimentos é com auxílio dos ultras, né? E muitas narrativas eles me fazem dentro dessa linha temporal. Por isso que dentro dos atendimentos que faço, busco também, né, as vivências que tivemos em vidas passadas, as vidas passadas. Né? O que nós desenvolvemos, o que nós aprendemos, com o objetivo de fazer um download dessas habilidades e desenvolvê-las hoje de novo. Então, os ultras, eles transitam nessa linha temporal. Né? E eu utilizo também a minha capacidade de ver, né, que é a tela mental, de ver o passado, a retrocognição. Né? Então, os ultras, eles transitam entre as dimensões, o que é chamado dos multiversos. Em cada dimensão, ele tem uma manifestação, um formato específico, uma manifestação específica. Cada cor dele tem um código. Eu tenho no meu canal uma palestra que eu faço, né, falando sobre os ultras, e só para falar dos ultras é uma live. Né? Mas vocês podem buscar lá no meu canal Uma Palavra para Sanar, a live falando sobre os ultras. Olha, agora só vamos perguntar. De repente, quem quer... vamos fazer uma enquete aqui. Quem quer que o Cássio volta para falar só sobre ultras? Que eu não sabia o que era, quando eu descobri, eu fiquei encantada. E daí eu tirei foto aqui em casa e apareceu ultras, e então, muito legal. A gente descobrir, né? Busque conhecimento. Olha que coisa bonitinha. Por isso que eu sou apaixonada por esse negócio de virando a chave. Porque realmente você vai descobrindo cada coisa. Falo, nossa, eu não sabia que existia, né? É muito interessante. A Helena Ferro também está chegando, né? Ela está aí, linda, faceira, também gosta de participar. Não sei como que ela não está fazendo 1001 perguntas, porque ela chegou agora, porque ela, ela gosta de perguntar. Depois eu quero não está aqui na tela para mim agora,
o Sandro, ele fez uma observação ali. Cadê o do Sandro para o Cássio falar? O que ele colocou? Que é bem interessante. Eu acho que é a Mônica que está louca para te conhecer pessoalmente. Ela vai ficar apaixonada. Aí, que ele teve uma projeção com o meu já falecido pai, há uns 7 anos atrás, e conversou muito comigo. Depois eu acordei abraçando ele. Minha depressão acabou na hora. E depois ele confirmou na psicografia. Sim, às vezes ele teve, viu, Sandro, uma permissão, porque dentro lá do segundo anel, eles estão aprendendo. Seu pai com certeza está evoluindo lá e eles recebem permissões de vir aqui para interagir conosco. Isso é interessante, principalmente você precisava de uma cura, né? E ele veio te trazer uma cura no abraço. Que coisa bonita, né? Isso aí é muito legal. É uma interação muito forte, isso. É uma coisa muito, muito interessante. A pergunta Agora da tem a mãe. Cássio, já que você falou em evolução, no decorrer das nossas várias encarnações, temos que viver todos os tipos de personalidades para completar a evolução? Eu não digo só as personalidades, mas também as habilidades, né? Inclusive, quando você faz um acesso a uma memória cósmica, você vai trazer uma personalidade e um temperamento, ou alguns temperamentos. Isso que é interessante, porque ao decorrer do treinamento, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu tinha um temperamento assim, e do decorrer do meu desenvolvimento, foi mesclando com outros temperamentos, né? E hoje é tão difícil, eu tenho um pouquinho de cada um. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tinha uma personalidade na outra encarnação. E quando eu acessei a minha memória cósmica, eu comecei a desenvolver a habilidade que eu tinha naquela vida e automaticamente nesse download, né, me veio a personalidade da outra vida. E a personalidade da outra vida gostava de dançar, gostava de poesia, né? Era uma médica e hoje eu não só trouxe essa habilidade de cura, mas como também essa personalidade, né, esses hábitos, esses conhecimentos no campo da arte. Isso é muito legal. E que você também é um inventor, né? Você não falei ainda que você é inventor. Sim. Gente, esse homem é terrível, viu? Eu tenho uma Cada empresa, vez... se quem tiver a curiosidade de procurar no YouTube, é um outro canal que eu tenho, chama Mega Fino. Meu canal é o nome da minha empresa, Mega Fino Abrasivos, e lá eu mostro, eu dou cursos de afiações de ferramentas, eu fabrico máquinas, fabrico rebolos, pedras de amolar. Então eu adoro esse campo aí das invenções, que foram acessos que eu fiz das minhas vidas passadas, que eu fui alquimista, que eu fui um ferreiro. Então, acessando essas vidas, eu falei, o que eu posso fazer com isso hoje? Eu coloquei em prática as habilidades que eu tinha nas vidas passadas. Então, por isso, assim, que a gente pode desenvolver N personalidades, N. Então, assim, a minha personalidade que gosta de pintura, de arte, é o meu lado, que é o cabeleireiro, que eu sou cabeleireiro, maquiador, design de sobrancelha, e às vezes a pessoa fica pensando, nossa, mas como que pode, né? Um negrão de 2 metros de altura e que ele entende de colorimetria. Não é possível. Essa minha personalidade adora arte, adora dança, né? Mas aí tem a personalidade do ferreiro, que eu adoro realmente solda, eu adoro fazer máquinas, e tem a personalidade que é o químico, sabe? Que gosta da alquimia, que gosta de fazer misturas químicas, né? Realizar essa magia, né? Então, a gente, acessando essas vidas passadas, né? Essas personalidades, esses temperamentos, nós vamos fazendo com que aconteça mais sinapses neurais. Mais sinapses neurais, mais inteligência, mais capacidade, mais prosperidade, mais saúde, mais vida, mais tudo, né? Tudo de bom. Que coisa linda, né? O Cícero quer saber como é que funcionam os seus atendimentos de mentoria. Como é que a gente acha, como é que... o Sandro lá dos Estados Unidos já está te seguindo, já colocou aí, ó. Já estou seguindo. Olha, no canal, no Instagram, você pode realmente chamar. Você pode ligar, né? Tem o meu WhatsApp, pode falar diretamente comigo ou com a equipe, né?
do Cássio Eduardo, terapeuta energético. O pessoal está sempre ali à disposição para estar respondendo. Essa mentoria ela acontece com 2 atendimentos de 1 hora no mês, de 15 em 15 dias. Geralmente eu dou essa ideia para o mentorando. E o propósito dessa mentoria é que, de uma forma rápida, nós possamos solucionar as questões da saúde física, emocional e financeira. Dentro dessa mentoria, também, ela tem um suporte pelo WhatsApp todos os dias. Então, eu passo o treinamento e, como um personal trainer, né, a pessoa fala, olha, eu fiz o treinamento e aconteceu tal coisa hoje. Você tem algum toque? Ah, então, olha, aconteceu legal, faz assim, assim, assado, que você vai deslanchar. O propósito da mentoria é que seja bem dinâmica. Quanto tempo a pessoa precisa ficar na mentoria? Ela que escolhe. Sabe, a ideia é que seja um programa onde a pessoa alcance o seu objetivo. Então, assim, a pessoa faz um investimento mensal, fazendo o investimento mensal, ela marca os 2 atendimentos, ela já tem o direito ao suporte imediatamente quando ela faz um investimento, ela já tem direito ao suporte, se quiser realmente utilizar o suporte pelo WhatsApp. Eu sempre peço para a pessoa mandar áudio, porque o meu dia é realmente pleno, né? Porque tem a minha empresa, tem o Cássio Eduardo terapeuta, tem o Cássio pai, tem um monte de coisa para fazer, e se a pessoa me manda textão, eu falo, meu Deus, agora eu vou ler esse textão aqui todo. Ela manda o áudio, eu falo, manda áudio, que é mais fácil. Aí eu escuto e a gente vai respondendo e cria-se uma dinâmica muito boa, sabe? E dentro desses tópicos, né? Depois vocês podem entrar lá no meu site, no meu canal, vocês vão ver assim que são vários tópicos, desde a parte da oratória, das emoções, de relacionamento, são tantos tópicos e a gente pode trabalhar 3, 4 tópicos ao mesmo tempo, né? A ideia é que seja bem dinâmica. Eu dou ferramentas para a pessoa caminhar com as próprias pernas. A ideia não é que a pessoa fique na mentoria a vida toda, não. É verdade. O Sandro está aqui o depoimento dele, ó, do fofinho. Ó. Eu fiz 1 mês e recomendo muito a mentoria. 1 mês ele fez. Sim. Olha só. É legal. Olha que coisa interessante. A gente né? faz. Aí, o Neudson colocou lá, o Cássio, ele, como que é, Neudson? Como é que está lá, o Neudson? O Cássio é quase um liquidificador. Ele bate, tritura e faz gemada. Muito bom. Mas todos nós dimensionais somos assim, sabe? É que nós fomos assim condicionados a fazer uma coisa só. Uma coisa só. Pode ser uma coisa só e faça bem. Quantas vezes a gente escutou isso, né? Agora, com a pandemia, todo mundo aprendeu a quê? A usar o plano A, o plano B, o plano C. Eu tenho que sobreviver. Então, o dimensional tem que ser o liquidificador, viu? Tem que ser. A gente está indo lá para o finalmente, mas não podemos deixar de responder a pergunta da Helena, a Helena Ferro. Ela quer saber como é que ela faz para se comunicar com os ultras dela. Que ela tem... a Yara Ferreto, Yara Silvia, ela chegou agora também, ela é uma dimensional fantástica, muito querida, e então ela está aqui também, firme e forte lá. Está adorando a live. E a Helena quer saber como é que faz, como é que a gente comunica com ela colocou lá, meus ultras, como é que faz? Eu costumo passar, assim, alguns exercícios, né? Existem vários exercícios, mas tem alguns exercícios que são bem básicos, né? De você caminhar de costas para trabalhar a visão periférica. Caminhar de costas. Caminhar de costas, assim, uns 19 minutinhos numa área bem plana, bem segura. Eu sempre aconselho a pessoa a fazer uma caminhada de frente para mapear bem o território e depois uma caminhada de costas, onde ela coloca a ponta do pé, o meio e o calcanhar. A ponta do pé e o meio e o calcanhar. Ele não é para andar assim. É para andar dessa forma, para explorar essa visão periférica que eu falei no começo da live. Não é para andar assim. É para andar... Isso, desse jeito, porque você vai começar a forçar a tua visão periférica. O nosso desejo é tão grande de conseguir de olhar, que quando a gente para a nossa cabeça assim, a gente começa a forçar essa visão periférica. E sabe aqueles 98% que eu falei no comecinho da live que a gente não enxerga? Que estão nas frequências do infravermelho e do ultravioleta? A gente passa, então, a enxergá-los, né? E depois de fazer essa caminhada de costas, eu aconselho ir para um quarto escuro e fazer uns 9 minutinhos ali no quarto escuro,
para ver se consegue ver, espocar algumas luzes nos cantos. Você tem que observar se espoca alguma luz. É o exercício lá no quarto escuro. Depois pega uma máquina fotográfica, daquelas antigas da Sony ou da Canon, com flash, e vai em lugares que estão assim, que tenha pelo menos um fundo, uma parede escura, e tire fotos. Com a máquina, essas antigas digital, elas são mais fáceis de captar os ultras. É possível com o celular? É, mas com essas máquinas são mais possíveis. Então fica mais fácil. Então, esses exercícios é para o começo. Depois tem outras etapas aí, né? Exercitando essas primeiras etapas, você já vai estar assim, apta a dar os próximos passos. E aí vem mais experimentos aí, né? Tem mais experiências. Maravilha, maravilha. Porque a gente fica mesmo, quando você começa a descobrir o mensageiro Robson, magnífico ele, fofinho, lindo também, está aqui com a gente, olha. O pessoal tem peso aqui, que coisa boa, obrigada a Sandro, todos. né, que ele fez aí a mentoria, mandou aí um salve, um abração para ele. Cícero também, né? Firme e forte na mentoria, né, no desenvolvimento. E a ideia é essa, né? A ideia é a gente conseguir desenvolver, interagir com todas essas realidades paralelas, né? Essas realidades paralelas não estão só lá dentro dos aceleradores de partícula. A gente consegue interagir com essas realidades aqui no macro, né? No macro, não só no micro. Então a gente tem que treinar. Isso. Gente, olha, agora nós estamos caminhando mesmo, porque o homem ele tem que dormir. Vocês viram o tanto de coisa que ele faz, né? Então, aí o horário dele lá é diferente. Tem que cuidar do fiotinho. Então, tem que cuidar do bebê. Eu quero te agradecer muito pelo seu carinho, pela sua explicação, a explanação maravilhosa que você deu para nós hoje. Uma aula, né? E já quero convidar você para uma outra próxima live, a gente vê o tema, porque vale a pena ouvir você falar. Eu só tenho que agradecer o teu carinho de aceitar fazer uma live comigo. E agora, com você, a palavra, eu agradeço todos que estão aqui e os que vão assistir também. Continue com a gente. Você agora, Sheila, eu agradeço o seu convite, sabe? Curto muito a nossa amizade, as nossas gargalhadas, né? Nas andanças ali em Dáquila. Um prazer imenso, né? Estar aqui no seu canal, partilhando, né, com vocês, trocando com vocês. E nessa busca está aí inserido o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, que é o que nós precisamos, né? Eu escutei uma pessoa recentemente falando assim, eu não quero me desenvolver, eu não me interesso no desenvolvimento. E eu penso que o nosso propósito aqui no Sistema Terra é desenvolvimento, é crescimento, né? E quanto mais nós buscarmos esse conhecimento, esse desenvolvimento, melhor vai ser a nossa existência. Então, você está realmente fazendo algo maravilhoso com esse seu canal, né? Motivando as pessoas a buscarem conhecimento, motivando as pessoas a se desenvolverem, né? Então, meus parabéns por essa iniciativa, sabe? Espero que surjam mais pessoas assim com essa ideia, com esse propósito de virar a chave mesmo, porque é o que nós precisamos. Um abraço, sabe? Um beijo para todos vocês. Eu agradeço e agora eu quero pedir para os fofinhos e as fofinhas não esquecer de compartilhar essa live e se inscrever no nosso canal, do Cássio, no meu, do Cícero e de todos, porque quando a gente se inscreve num canal, gente, é tão gostoso, você recebe aquele carinho de volta, tudo que você dá de bom coração, você tem ele de volta. Você vai receber de uma maneira ou outra, a coisa boa vem. Assim como se você fizer uma coisinha chata, ela volta também, né, Cássio? É verdade. O que planta, colhe, né? Então, vamos plantar bastante coisa boa para dormir bem, né, Cássio? E tudo de bom. Muito obrigada para você, Cássio, querido. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.